Olá, a gente está começando mais um episódio do Bora Facilitar, aquele podcast que nasceu para falar de facilitação de aprendizagem e a gente descobriu que a gente aprende muito mais coisas na vida. E hoje, em especial, a gente está fazendo um episódio em collab com o evento Ela Produz, um evento feito de mulheres produtoras para mulheres produtoras. E hoje, neste episódio, eu tenho aqui a honra de falar com uma pessoa para lá de especial, porque é sim uma produtora. E digo mais, é a produtora do Bora Facilitar, mas ela tem outras facetas. Ela é a produtora de conteúdo da Tangram Content e ela é a fundadora do estúdio... Espaço Híbrido. Espaço Híbrido. Está nascendo, está bacana, mas ele já nasce com muita experiência. Estou falando da Nínive Macedo. Obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço. Primeiro, para mim é uma grande honra, depois de passar um ano. E hoje é o nosso aniversário de um ano do Bora. Estamos fazendo um ano de Bora. Depois de passar um ano atrás da câmera, é muito gostoso estar aqui, em especial porque eu acompanhei o Bora nascendo e crescendo e vi o quanto que a gente teve de conversas legais, de papos enriquecedores e de como cada coisinha, cada troca de ideia que a gente teve muda mesmo a forma da gente entender o mundo, assim. Então, tô muito feliz de estar sentada aqui. Pra mim é uma honra mesmo. Eu tô achando muito legal isso também. E assim, talvez vocês não saibam, mas eu vou explorar aqui umas coisinhas. A gente tem pouquinho tempo, mas tem coisas bastante importantes, assim, que eu acho que a Nínive tem uma visão muito legal e que é importante da gente saber. Bom, primeiro, a gente está no evento de mulheres produtoras de eventos, tá? E aí eu queria saber como é que você vê o papel de mulher, e você é uma mulher, trabalhando no audiovisual. E eu sei que você trabalha no audiovisual, mas você passou por diferentes cenários de audiovisual. Como é que é? O que é legal e o que é difícil? Eu acho que tem dois lados igualmente importantes. Eu acho que de um lado é um pouco solitário, você ser mulher dentro do audiovisual, porque em muitos momentos você se vê sozinha, e já aconteceu comigo. A primeira produção grande que eu fiz era uma equipe de 50 pessoas. E tinha eu, a maquiadora e a figurinista. 3 mulheres em 50 pessoas. E eu nem me deparei, assim, não percebi que isso estava acontecendo. No final do dia, a figurinista veio conversar comigo e falou: nossa, eu fiquei muito feliz hoje de ver uma mulher comandando tudo isso de homem. Aí eu falei: nossa, verdade, não tem uma mulher aqui em volta de mim. E isso era muito porque era uma das minhas maiores produções até então. Eu não conhecia muita gente para contratar. Então, a gente contratou meio que quem você já ouviu falar, quem é mais famosinho ali. E eu percebi que isso era um problema. Porque, para mim, eu começando, não conhecia mulheres para fazer parte da minha equipe. Uau. E aí foi um olhar que eu comecei a ter desde então de... vamos colocar mulher aqui? Por que não pode ser uma mulher aqui? Por que não pode ser uma mulher no som? E acho que falta muito ainda para fazer, falta conhecer muita gente, mas... quando a gente encontra mulheres para estar na equipe, para dar junto, é muito legal. Porque aí você entende um pouco do que a gente está sentindo no evento aqui. Uhum. Essa ideia de crescer junto, de trazer a pessoa junto, de querer colaborar e a gente se vê como equipe. Sim. E é completamente diferente uma equipe que... nem sempre dá para ter todo mundo mulher, mas que tem muito mais mulher e equipe que só tem homem. Outro clima, outra forma de trabalhar. Diria muito mais organizado, muito mais respeitoso. Então, assim, eu acho que isso é muito legal. Fico feliz de ter esse evento acontecendo aqui hoje. Espero que isso aconteça mais na nossa área também. Eu acho que tem que expandir mesmo para essas coisas. Eu tenho sempre uma super... eu converso muito com as meninas que produzem o evento e tal, sobre a história de o homem não é exatamente o nosso inimigo. Ao contrário, ele é um aliado. Mas a gente tem que fortalecer esses espaços que nem a gente se dá conta, né, de que a gente está sozinha, que foi o que você falou, nem eu estava me dando conta. Isso é muito bizarro, porque a gente nem deveria se dar conta mesmo, mas não deveria se dar conta porque a coisa já deveria ser melhor misturada, melhor balanceada. Não deveria ter que pensar nisso, né? Agora, você vem de uma área de eventos sociais e coisa e tal, e você transicionou para produções de material corporativo. O que impulsionou isso? Como é que foi? Me conta mais sobre isso. Eu comecei trabalhando com casamento. Então, minha área de evento social era bem específica. Quando eu comecei na faculdade, naquele momento era uma oportunidade. Porque estava acontecendo uma mudança de mercado. Estava chegando uma tecnologia nova, que era câmera fotográfica que filma.
que até então não existia. Eram coisas separadas. E isso criou um mercado novo. Então, meio que o que a gente está vendo acontecer hoje com AI, Aham. foi o que aconteceu comigo na época. Então, é uma tecnologia nova que está possibilitando que pessoas que não têm tanta habilidade, porque era muito mais fácil operar a câmera fotográfica, que não tem tanto dinheiro para investir, porque ela era muito mais barata, pudessem criar negócios. E aí eu criei, então, na época eu criei a Brigadeiro Filmes, era uma oportunidade. Então, assim, para mim, eu estava na faculdade ainda, e aí eu fui fazendo junto com a faculdade. Eu sempre enxerguei que não era uma carreira que eu queria construir ali dentro. Mas eu entendi que, primeiro, além de ser uma oportunidade, era também uma oportunidade de aprender muita coisa. E daí eu acho que, pensando em como foi feita a transição, foi feita das habilidades que eu fui aprendendo dentro do casamento, porque é uma escola mesmo. É uma equipe pequena, no caso era só eu e o Fernando, que trabalha comigo, 2 pessoas para dar conta de tudo que está acontecendo ali e aprender sobre tudo que acontece, não só no evento, mas os outros profissionais que estão envolvidos, o que está acontecendo em relação ao evento, se virar sozinho, porque ali é todo mundo se virando sozinho. Não é uma área muito organizada essa parte de eventos, então muitas vezes você está sozinho para resolver o que tiver que aparecer. E essas habilidades foram ensinando a gente a captar áudio, captar som, iluminar as pessoas, gravar quando não tem luz. E a gente foi entendendo que isso encaixava muito bem em algumas outras áreas que não só o casamento. Então, a transição foi feita de uma forma meio gradual, assim. Então, no começo eram alguns eventos pequenos de empresa. E aí, vocês captam depoimento muito bem. Porque a gente fazia isso milhões de vezes por ano com o casal, com os pais e tal. Vocês não vêm captar um evento aqui na minha empresa? A gente ia. E aí, de alguma forma, acho que essa sensibilidade que o casamento deu pra gente foi se aplicando para outros contextos e isso foi virando um diferencial. Então, eles fazem um vídeo de empresa sim, mas que tem um ponto emocional que é diferente. Traz um pouco da essência das pessoas. E aí, começou com depoimento, aí depois, um evento maior, e de repente a gente começou a fazer campanha. Então, agora vamos fazer campanha de Dia das Mães. Aí, seja ou não com depoimento, vamos chamar. E aí veio um novo momento de aprendizagem muito grande pra gente, que aí, a partir de um determinado ponto, as produções vão ficando muito grandes. E aí você começa a entender que também precisa existir setores dentro da produção para que funcione. E aí são 1 milhão de outras habilidades que a gente tem que trazer, né? Gestão de pessoas, de equipe, de horário, de cronograma, de projeto como um todo. E acho que isso é uma coisa que, pelo menos até agora, no audiovisual, não tem um trabalho que não tenha me ensinado uma tonelada de coisas diferentes. Não, isso é legal, né? Porque, na verdade, você vai evoluindo à medida que você está trabalhando. Você está aprendendo on the job, o famoso on the job. Que eu não diria que é o trocar o pneu de carro com o carro andando, mas eu diria que é aproveitar a oportunidade para aprender isso e jogar isso evoluído no seu próximo episódio, na sua próxima história. E qual é o próximo passo? Bom, a gente hoje tem a Tangram Content, que é a nossa produtora, e ela hoje atende marcas tanto para institucional quanto para comercial. A gente faz treinamento, que eu gosto muito, a senhora sabe disso, onde nos encontramos. Sim, aí que a gente deu match. Eu acredito muito no poder da educação e eu acho que dentro das empresas é um espaço em que a gente consegue fazer com que as pessoas continuem aprendendo, mesmo que elas não tenham mais tempo, mesmo que elas achem que elas não têm mais nada para aprender. Então, eu gosto muito, muito dessa área. E hoje, então, a gente atua nesses 3 braços, institucional, comercial e treinamento. E a gente estava sentindo falta de um espaço de verdade, físico, para a gente poder trabalhar melhor e atender marcas, principalmente pensando em conteúdo, né, que se chama hoje de Always On. Então, conteúdo que tem que estar todos os dias nas redes sociais da marca, seja no Instagram, seja no YouTube. Então, a gente queria um espaço que nos possibilitasse tirar projetos do papel. Então, muitas vezes o cliente tem um projeto, mas colocar esse projeto de pé, colocar a logística necessária em pé para fazer esse projeto acontecer ao longo de um ano, ficava um custo excessivo e aí o projeto caía. Isso aconteceu milhares de vezes. A gente foi se a gente tivesse o nosso lugar, nosso espaço, nossa equipe, nossa estrutura para fazer com que esses projetos saíssem do papel. E aí a gente começou, então, a construir nosso espaço, que acabou de ficar pronto, né, o espaço híbrido. E a ideia
dele ser híbrido é híbrido mesmo. Então, assim, ele é um estúdio, mas ele também é um espaço. Então, a gente tem lá a nossa cozinha estúdio, mas que também é uma cozinha para quem gosta de cozinhar, quer vir cozinhar, quer fazer workshop. Ele é um espaço híbrido. E a gente decidiu batizar ele assim para justamente ele ser o que as pessoas quiserem que ele seja. Muito legal. Agora, eu quero te perguntar um negócio. Não, primeiro eu preciso afirmar um negócio. Porque eu conheço, porque a Nínive trabalha comigo fazendo os treinamentos, os materiais que a gente faz, e tem coisa muito bacana. Tem desde o mais formal, quase... A gente não gosta muito do Talking Head, mas desde isso que é mais formal até coisas muito formato TikTok e tal, é muito legal. Mas tem uma coisa muito fantástica que eu pouco interfiro na conversa entre o cliente e a produtora de vídeo. E a gente tem uma coisa que a gente admira, que assim, a gente fala, a Nínive faz 2 perguntas que a gente não entendeu para o que era, mas aí ela vem com um roteiro absolutamente perfeito para o cliente. Da onde vem isso? Da onde veio essa habilidade de roteirizar as coisas, de captar o que de fato o cliente está precisando? Às vezes ele fala que ele quer uma coisa, mas a gente sabe que ele precisa de outra, e você consegue fazer esse meio de campo muito bem feito. Da onde vem isso? Meu Deus, pergunta difícil. Acho que ia ser fácil? Não. Eu acho que eu tô pensando nisso pela primeira vez, mas eu acho que é uma combinação talvez de 2 coisas. Acho que de um lado, com certeza, vem da formação. Eu sou publicitária de formação e fiz ECA, estudei na USP, e lá a gente tem muito da nossa formação para essa parte humana. Então, a gente estuda muito de psicologia, muito de sociologia, que parece não ter nada a ver. E eu lembro que na faculdade a gente ficava assim, mas quando que a gente vai pegar no computador? Quando a gente vai pegar numa câmera? Mas depois que você sai de lá e tá no mundo com as skills que você adquiriu, você fala, nossa, faz sentido estudar sociologia, psicologia. Faz sentido a gente tentar entender como o ser humano pensa. Então, acho que isso é uma coisa, porque às vezes a gente não é bom em comunicar o que a gente quer. E aí é o nosso trabalho aqui, do outro lado, meu e seu, de tentar entender o que a pessoa está tentando expressar. Sim. E talvez acho que o segundo lado venha do casamento também, porque a gente trabalhou muito próximo das pessoas e o nosso trabalho, trabalhando com casamento, era encontrar as histórias dentro do que as pessoas estavam contando. Que eu falo que a gente não podia contar a mesma história todo final de semana, que um casamento é meio óbvio. Um homem, uma mulher, ou 2 mulheres, ou 2 homens se conheceram, se apaixonaram e se casaram. Então, como a gente não conta a mesma história todo final de semana? E aí era o nosso trabalho de tentar encontrar símbolos e metáforas e coisas dentro do casamento que parece bobo, mas era muito difícil. E a gente, posso dizer que fazia muito bem. E acho que foi só uma ideia de transpor esse pensamento, essa investigação. A gente falava que estava investigando o casal. Essa investigação que a gente fazia nas pessoas pro briefing, que nem sempre é um briefing, né? Às vezes é meia dúzia de palavras, mas para destrinchar o que está ali por trás da necessidade das pessoas. E lembrar que a gente está comunicando com pessoas também, né? Então, o que essas pessoas vão achar mais legal de ver? O que conversa com o que elas já estão acostumadas a ver? Que acho que para mim, hoje é a parte mais legal do meu trabalho. Como que eu faço, sei lá, que esse treinamento pareça o que as pessoas estão vendo no TikTok, por exemplo? Como que eu faço ela querer assistir e não ela assistir porque ela foi obrigada, ou porque, mesmo no caso de publicidade mesmo, só porque aquilo ali apareceu no feed e depois ela vai rolar pra cima. Não, eu quero que ela queira assistir. Como eu faço com que ela queira assistir? Acho que isso é o principal hoje. E nem tô falando só do nosso trabalho, acho que como comunicação mesmo, né? Todos nós. Porque eu entendo que a gente vive um momento de dificuldade. Comunicação é um grande guarda-chuva que todo mundo fala assim, temos um problema de comunicação aqui. E assim, sim, é um grande problema. E eu acho que a gente tem uma questão hoje que as pessoas, de fato, não conseguem se comunicar. Elas não conseguem expressar uma ideia numa frase, né? Então, as pessoas normalmente jogam palavras assim e a gente tem que... o que você está tentando dizer isso daqui? Então podemos aqui fazer e ter noção que tem que fazer esse trabalho dessa cola, tal, é uma coisa importante. E eu posso falar porque assim não é todo mundo da produção de audiovisual que tem essa clareza que precisa fazer isso, porque muitas vezes a pessoa pensa apenas na execução técnica, porque é o melhor olhar dela. Então acho que vocês têm uma boa combinação disso. Agora sim eu vou para aquela pergunta super capciosa. Sim, eu adoro ela. Estou gostando muito de fazer ela, porque as pessoas ficam confusas. É o seguinte, que pergunta você gostaria de responder e que ninguém nunca fez para você?
Não sei se eu vou saber formular uma pergunta, mas eu acho que uma coisa que sempre tá aqui atrás da cabeça, e acho que as perguntas que a gente se faz às vezes, e passa anos e anos refletindo sobre, pra mim eu acho que é um pouco sobre recomeçar. Porque ao longo da minha carreira, que não é tão longa, né? Por favor, a menina é jovem. Eu recomecei várias vezes, não necessariamente um negócio, uma empresa, uma marca, não, mas assim, a forma de pensar, a forma como a gente tá construindo as coisas, né? E eu acho que hoje eu enxergo que cada vez menos as pessoas vão ser uma coisa só ao longo da vida. Eu acho que a ideia de carreira como a gente tinha quando eu entrei na faculdade ainda era assim, né? A gente estuda aqui, faz 4 anos, entra numa empresa, estagiário, nananana, um dia você vai ser diretor. Eu acho que isso, pra mim, eu não tinha isso claro em nenhum momento. Eu falei, não, eu gosto de comunicação, quero fazer publicidade, e entrei aqui. E aí, no primeiro ano de faculdade, eu já desisti da publicidade e fui trabalhar com casamento. E eu sabia que aquilo ali também não era uma carreira. Eu falei, eu não sei onde acaba isso. Eu tinha certeza que eu ia ser outra coisa. E aí, depois de 6 anos de casamento, eu quis ser outra coisa. Hoje eu sou a diretora de cena, tipo, no momento, meu momento de carreira é esse. Mas eu também, hoje, não sei se eu vou ser, assim, uma diretora de cena, tipo, se desenvolvendo todos os dias para ser a melhor. Eu não sei, eu não tenho essa clareza. E pra mim não tem problema. Eu gosto muito dessa transição, dessa fluidez, de saber que eu posso mudar a qualquer momento. Então, não sei, acho que eu não formulei uma pergunta, no fim. Mas eu acho que essa é a pergunta que eu me faço. Tudo bem começar de novo? Pra mim, tudo bem começar de novo, quantas vezes forem necessárias. Genial. Genial, porque você sabe, Ni, eu tive num trabalho com o pessoal super jovem, tal, que na verdade a questão era, essa geração não está conseguindo se adaptar ao que a gente está fazendo, tal. E eu ouvi de uma menina que devia ter 20 anos, talvez, ela era recém-contratada na empresa, acho que ela era trainee até, não sei, e ela dizia, eu não sei se é isso que eu quero, eu ainda preciso entender. Mas você trouxe um negócio mais interessante, que é, não, eu não preciso entender, eu já entendi que isso vai continuar fluido desse jeito, né? Porque eu acho que a gente, de fato, nunca tem essa resposta. Eu acho que a gente vai... Primeiro que eu acho que, assim, se você não atrapalhar, o universo faz você ser feliz, né? É difícil, às vezes, a gente não atrapalhar, porque às vezes a gente quer controlar a vida e tal. A gente não controla nada. Mas ter essa noção de que é sempre um recomeço e que o recomeço não é uma coisa pesada. É uma nova oportunidade que pode ser divertido e que, na verdade, é um flow. Acho que essa ideia é uma ideia muito poderosa. E ainda bem que eu tenho você na minha vida. Eu que agradeço. Mas, vou completar o que você falou. Eu acho que, além disso, acho que conforme a gente vai avançando nos anos mesmo, a cada recomeço a gente tem uma bagagem mais legal. Sim, né? Eu acho que isso é muito legal. E aí eu entendi agora uma coisa que acho que antes não era claro, né? Que quando você for mais velho, você vai entender. Essa frase pra mim era tipo, não, acho que hoje eu já entendo tudo. E na verdade não, quando você for mais velho, você vai entender que pode ser mais legal recomeçar, que pode ser diferente, que algumas coisas às vezes cansam e a gente não sabe exatamente por quê, mas às vezes é isso, a gente só segue o flow e leva sua bagagem junto, porque ela sempre vai ser importante. Essa mochilinha é importante. E sim, quando você for mais velho, você vai entender. O pior é que você hoje, que está mais velha do que você era ontem, né? Você entende umas coisas, né? Vai passar 10 anos, isso que você entendeu, você também vai desentender e vai entender outra coisa. É uma coisa de louco esse negócio aí, entendeu? Mas eu acho que essa abertura é esse negócio legal. Acho que isso é o legal, que isso é o que mantém a gente vivo, de verdade, né? É entender que a gente está em movimento. Aliás, a gente não é árvore, né? Assim, tem um pessoal aí das imigração tal que devia entender isso, que não, né? A gente não precisa ficar parado no mesmo lugar, não precisa ficar no cercadinho, né? Mas isso é outro assunto, deixa para lá. Enfim, se você fosse deixar um conselho, um recado, o que seria? Meu Deus, para de fazer pergunta difícil. Fernanda. Eu sou dessas, eu sou mala mesmo. E foi você que me ensinou. Putz, eu acho que se for um conselho para qualquer pessoa, eu acho que seria sempre... olha em volta, porque tem sempre muito mais do que a gente está vendo. E eu acho que aí pode pegar qualquer assunto. Posso falar de AI, porque é uma coisa que está um pouco mais próxima de mim, por exemplo, que eu estou estudando bastante. Tem muita coisa acontecendo à nossa volta e a gente já sabe que não vai ser mais a mesma coisa para sempre. Uhum. E você sempre pode descobrir outras coisas. Assim, seja de carreira, seja de outro lugar para você morar, seja de outras pessoas para você se relacionar.
olhar em volta. Eu acho que se eu tivesse que dizer alguma coisa hoje, seria isso. Olha em volta, tá acontecendo muita coisa legal em volta. E a gente pode participar de várias coisas legais que estão acontecendo em volta. Muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, assim, é pena que é um episódio pequenininho esse, entendeu? Porque tem muito mais aí, vocês já viram, né? Mas, enfim, se você curtiu, se você tem dúvida, se você quer comentar, tal, por favor, coloca aí nos comentários, manda DM pra gente, mas faz aquela coisa, dá o joinha, segue a gente, compartilha, ativa o sininho para você receber os episódios novos quando chegarem. Enfim, esse é mais um episódio do Bora Facilitar e dessa vez numa collab com o Ela Produz, um evento para mulheres produtoras. Mas essas falas aqui vão muito além das mulheres, vão para os humanos todos. Então, eu te vejo no próximo episódio.